Paz e graça, meu querido irmão. Aqui é o pastor Fernando Galli e no programa de hoje nós vamos falar a respeito de uma questão muito polêmica que diz respeito às transfusões de sangue negadas pelas testemunhas de Jeová. Eu gostaria que você assistisse a esse vídeo e que você enviasse para todo estudante da Bíblia Testemunha de Jeová. Então imagine que você fique sabendo que alguém está estudando a Bíblia com as TJs. Mande urgentemente esse vídeo para essas pessoas, porque elas precisam ser alertadas. Porque há um ensino dentre as TJs que pode levar pessoas à morte, que se trata da proibição das transfusões de sangue. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que eu fui testemunha de Jeová há 17 anos. É lógico que todo ex é um problema. Por quê? Porque o ex, muitas vezes, na grande maioria dos casos, ele abandona a esposa, o time de futebol, a religião, o trabalho, e ele traz lembranças ruins. Antes estava tudo bem. Agora, a ficha caiu. E ele sai, às vezes, fazendo críticas. As críticas em si não são um problema. Mas há livros que estudam a psicologia do ex. E o ex deve ser analisado com critério, porque muitos ex realmente acabam deturpando os fatos. Eu gostaria de convidar você a analisar se eu estou, de fato, deturpando alguma coisa sobre a questão do sangue e as testemunhas de Jeová. Em primeiro lugar, eu quero dizer, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, diante do Deus da Bíblia, diante deste livro sagrado que é a palavra de Deus, que eu não tenho por que mentir. Eu estou diante deles. Não tenho porquê de usar de meias verdades. E tudo que eu vou falar aqui hoje é a mais pura verdade a respeito do que eu sei sobre essa política sanguinária, por incrível que pareça, de proibir transfusões de sangue. Eu espero que você tire proveito da nossa consideração de hoje. Tá bom? Muito bem, pessoal. A Bíblia mostra que surgiria uma época em que aquele que vos matasse imaginaria que estivesse ou estaria prestando um serviço sagrado a Deus. E esse texto ele se cumpriu em muitas histórias da religiosidade humana. E para lhe ser sincero, eu não vejo muita diferença entre o que Jim Jones fez ao recrutar centenas de pessoas, ou dezenas, e enganá-los, levando à morte, ao suicídio coletivo, em troca de uma futura esperança no paraíso, e aqueles que chegam para você, enganados ou não, dizendo, olha, você tem que ser fiel ao nosso Deus, não aceite nenhum tipo de transfusão de sangue, nenhum componente da série A do sangue, porque se você desobedecer a Jeová, você vai estar dando um mau exemplo para a nossa organização e vai estar se comportando como aquele que não vai dar o paraíso na terra. Ou no céu, se for uma classe, né, uma exceção. Então veja, pessoal, olha o absurdo. Qual é a grande diferença entre o que Jim Jones fez de levar grandes quantidades de pessoas à morte por causa de uma crença, tá certo que com alto grau de neurose, esquizofrenia, psicose, etc., e um grupo que diz para você não tomar transfusão de sangue devido a uma má interpretação das Escrituras. Ora, eu sou testemunha
de que durante os 17 anos que eu pertencia a este grupo religioso, do qual sempre estou falando aqui, eu vi crianças morrerem e vi pessoas adultas morrerem, mas também, mesmo elas recebendo tratamentos alternativos, por não receberem uma transfusão de sangue, viveram menos. Então eu pergunto, quando um ensino, uma interpretação da Bíblia faz com que você viva menos ou morra, quando as pessoas por trás estão querendo te ajudar, é questionável se essa interpretação deve gozar de liberdade religiosa no nosso país. Então, claro, o Brasil é um Estado laico, as pessoas têm a liberdade de crer naquilo que creem, mas uma grande questão está envolvendo as autoridades agora no Brasil, e parece-me que as coisas estão caminhando para a opinião de uma Suprema Corte. Porque cada dia mais são casos de pessoas TJs que precisam de transfusão de sangue. E aí nós temos alguém que quer morrer fiel a Jeová, mesmo que tentando outros tratamentos alternativos, isso em países sub e até desenvolvidos, em vias de desenvolvimento, mas em casos onde o país não tem condição de oferecer tratamentos alternativos, a pessoa tem grandes chances ou maiores chances de morrer. Então, eu fico pensando, uma criança, por exemplo, que sofre um acidente de trânsito e ela está a 400 quilômetros do hospital mais próximo, que tem tratamento alternativo para repor 3 litros de sangue com urgência, ou lidar com essa situação. Mas no local próximo do acidente, os médicos dizem, é uma transfusão de sangue urgente, senão a criança morre. O que a organização religiosa diria num caso desses? Em última instância, vai morrer fiel a Jeová. Não é? Então eu fico pensando, até que ponto nós devemos ficar calados e não propor leis que ponham na cadeia todos aqueles que facilitam esses acontecimentos, né? Que ensinam essas coisas absurdas, dizendo que quando a Bíblia fala para não comer sangue, ela está dizendo para você não receber transfusão de sangue. Até que ponto um país que dá liberdade religiosa para uma pessoa precisa permitir, precisa tolerar um comportamento religioso dessa forma? Quando do outro lado nós temos uma classe médica que quer ajudar. Então é diferente, por exemplo, né, quando alguém chega para você e fala assim, olha, eu sou bandido e eu quero que você, como cristão, mate o seu vizinho porque eu não gosto dele. Aí você está numa questão de lealdade entre Deus e o tal bandido. Ele quer te prejudicar, porque você matando uma pessoa, veja, primeiro ele não quer matar ele, para não aumentar a pena que ele pode, né, receber ao ser condenado. Segundo, ele quer usar você, usando de chantagem. Isso é muito diferente. Ele quer, na verdade, te prejudicar. Agora, nós estamos diante de uma classe médica que recebe uma criança que precisa de uma transfusão de sangue. Ela perdeu 3 litros de sangue, um jovem, menor de idade. E aí, os pais aparecem com uma merda, e desculpe a expressão, de um cartão de sangue. Que tem lá umas assinaturas, um reconhecimento em cartório, e diz, olha aqui, ó, não ponha sangue no meu filho. Aceitamos tratamentos alternativos, e os médicos dizem, não temos tratamento alternativo aqui agora. Ou o seu filho recebe uma transfusão de sangue, ou então ele vai morrer. Qual é a desses caras? Eles vão chegar para o médico e vão dizer o seguinte, vamos entrar em contato com a nossa COLI. Vamos chamar a COLI. Aí eles vêm. Né? Eles chegam lá no hospital.
a comissão de ligação com o hospital e vamos tentar tratamentos alternativos e os médicos dizem, não tem jeito. Tem que fazer uma transfusão de sangue. E sabe qual é a decisão? Do casal, que é pai da criança, que está lá em coma, morrendo. Bom, se não tem jeito, nosso filho vai ser fiel a Jeová e vai morrer fiel a Jeová assim. Como aconteceu em outros casos, antes mesmo que houvessem tratamentos alternativos tão eficientes como hoje, né, que procuram, pelo menos, salvar a vida de pessoas que pensam dessa forma. Não é? Então, até que ponto o Estado tem que respeitar essa liberdade quando há uma classe médica tentando salvar a vida de uma criança, de um idoso, sei lá quem. Então, a liberdade religiosa é para todos. Eu odiaria viver num país onde não tem liberdade religiosa, a menos que a religião se provasse mediante leis e a justiça de que ela é extremista. Certo? Então, prezados telespectadores, ou ouvintes, se você preferir, nós não podemos ficar calados. Principalmente nós, ex-testemunhas de Jeová, que saímos dali com essa carga de ser um ex, e ser um ex, para eles, é sinônimo de ser doente mental. Tanto eles da liderança mundial TJ já disseram isso oficialmente na revista, como também os apologistas testemunhas de Jeová, vagabundos virtuais, também já disseram que a própria organização falou isso e eles corroboram, assinam embaixo. Nós somos doentes mentais. Por quê? Porque nós aparecemos na internet dizendo o seguinte, olha, quando uma criança precisa de transfusão de sangue, vamos fazer a transfusão de sangue e salvar a vida deles. E o pior não é isso. Quando eu era testemunha de Jeová, e a gente ouve casos assim, uma briga entre pais e a classe médica, antes da cirurgia, do tratamento com sangue e após. Antes para dizer, não ponha. Depois, quando os médicos falam, vou honrar o meu juramento e vou salvar a vida dessa criança. E aí há casos que a gente ouve dizer, notícias que vão e que vêm, dizendo que os pais processam o médico. Por quê? Porque salvaram a vida da criança, não respeitando a consciência religiosa dos pais. Por causa do quê? Por causa de uma fé. Por causa de um cartãozinho vagabundo chamado não aplique sangue ou coisa parecida, se não mudou. Entendeu? Então, liberdade religiosa é muito importante. Todos têm direito de praticar. O camarada pode chegar para você e falar assim, eu creio no Juju da Floresta, ele é meu Deus. Opa! Tá certo, como é que vai? Tudo bem? Beleza? Dá um abraço aqui, colega. Ótimo. E o que você acha do meu Juju da Floresta? Eu não acredito, mas eu respeito. Aí aparece outro camarada e fala assim, olha, de vez em quando eu saio do meu corpo e faço viagens astrais. Aí você chega pro cara e fala assim, nossa, que legal, meu, você vai para onde? Ah, eu vou para outras galáxias, eu me projeto para lá, para cá, vou para a Lua, para Marte, vou para outros mundos. E aí você chega pro cara e fala assim, então vai na minha casa essa noite, eu vou deixar uma sequência de 8 dígitos e 8 letras embaixo da minha escrivaninha. Me diga depois, faz uma visitinha na minha casa, numa das suas viagens astrais, e me diga o que está escrito embaixo da minha escrivaninha. Ah, não dá. Não dá. Pois é. Para ir para ponte que te partiu, pode. Para ir lá em casa, não dá. Não tem problema, eu tenho respeito, cara. Afinal de contas, o camarada que acha que faz viagens astrais, qual é o grande mal que ele faz para mim? Nenhum. Ele crê que ele faz viagem astral, eu não sei se ele come muito, eu não sei o que ele faz. Mas ele tem essa sensação de voar, subir, ir para onde for até o céu cair, e que se lasque, ele não está me fazendo mal nenhum. Mas o camarada que chega e diz assim, olha, não põe sangue. Você imagina um casal que um camarada se torna testemunha de Jeová e a mulher não se torna testemunha de Jeová.
E a religião, mediante a Bíblia, ensina, olha, o cabeça da família é o marido. E aí vai ficar aquela briga. O cara diz assim, não vai pôr sangue. Não, mas benzinho, é urgente. Os médicos querem pôr sangue, porque é um resultado mais rápido e mais eficiente. Não, não vai pôr sangue, porque existe lá uma revistinha chamada As Testemunhas de Jeová e a Questão do Sangue, e ali fala dos riscos de uma transfusão de sangue. Todos esses riscos são menores do que tomar aspirina, que tem mais risco do que fazer transfusão de sangue. E companhia limitada, não é? Ora, qual é o remédio que não tem risco? Isso parece uma piada, né? Aí fica aquela briga. Não, não é por sangue. E aí? Olha que loucura. Olha o que a religião e a crença religiosa causa numa pessoa. Pode levar uma pessoa à morte, pode dividir famílias. Você percebe? Tudo por quê? Tudo por causa de uma interpretação horrorosa. E aí eu pergunto, como é que uma seita que antigamente dizia nas suas publicações, olha, um sujeito fez uma transfusão de sangue e tá bom, né? Foi salvo. Como se fosse por trás das linhas um elogio numa revista publicada em 1940. 5 anos depois começam a dizer que fazer transfusão de sangue é pecado. Numa revista de 61, em outros livros, cartas secretas de anciãos, diretrizes para como tratar pessoas que decidem tomar sangue, desobedecendo a organização. Quando eu era testemunha de Jeová, por exemplo, houve casos em que o paciente não aceitou transfusão de sangue. Qual era a grande moral dessa história para esse povo? Ele foi fiel a Jeová. Você certamente se lembra daquela maravilhosa revista Despertai de maio de 1994, onde aparecem crianças, fotos de crianças, dizendo a Despertai, jovens que colocaram a Jeová em primeiro lugar. Morreram por falta de transfusão de sangue. Ou pelo menos viveram menos. Como disse um ancião testemunha de Jeová uma vez, qual é a diferença, afinal, entre você ter câncer e viver um pouco mais ou um pouco menos? Isso mostra o grande respeito pela vida que esses caras têm. Para mim, um dia a mais faria uma grande diferença. E um dia a mais eu poderia louvar a Deus, eu poderia ajudar o próximo com uma palavra de fé. Podia chegar para uma enfermeira, triste com a minha provável partida, e dizer, para onde eu vou? Eu quero ver você um dia. Não faz muita diferença, né? Se não tem jeito, vamos deixar morrer. Parou de sofrer, descansou. Ou então, como um ancião de São Carlos, cidade vizinha aqui da minha. O ancião que chegou para mim por telefone, depois que eu fui desassociado, eu liguei para ele para me despedir dele, quando deixei de ser testemunha de Jeová. E esse ancião me diz assim, olha, o que eu admiro nas testemunhas de Jeová é que elas são como os kamikazes, que pulavam do avião, com a bomba na mão, de paraquedas, claro, para direcionar melhor e atingir o alvo de forma melhor. Morriam pela pátria. As testemunhas de Jeová também morrem por sua fé. Ah, que exemplo maravilhoso, não é? Que exemplo lindo. E aí, pessoal, o que me deixa revoltado com essa história é que, além deles não guardarem, de terem essa interpretação absurda, que já nós vamos ver por que ela é absurda, além de eles terem essa interpretação absurda, eles taxam a gente com CH, a gente, de ser doente mental. E, em sentido geral, dizem que nós não temos respeito pela santidade do sangue e da vida
Por quê? Porque usamos o símbolo da vida para salvar a vida de uma pessoa. E isso é uma grande incoerência. Porque se o sangue é símbolo da vida, para que ele deve ser usado? Hã? Então aí você vai estar entre um cartãozinho, picareta, mexerico, coisa de gente que não tem respeito pela vida, que interpreta mal a Bíblia, que já mudou 346 vezes de ensinos, certo? Aí você vai ficar entre esse cartãozinho e uma opinião médica, o significado simbólico do sangue, que é símbolo da vida. E aí você vai pensar o quê? O que você vai fazer? Eu vou obedecer essa porcaria ou eu vou obedecer a palavra de Deus? Que diz para eu ter respeito pela vida. Ora, eu tenho respeito pela vida como? Usando o símbolo de vida para dizer não? Agora, muito me admira. Tá? Veja, muito me admira o método como essa liderança mundial, que para mim é composta de verdadeiros idiotas. Não estou falando das testemunhas de Jeová no geral. Elas são pessoas sinceras, enganadas. Como os fariseus enganavam as pessoas na época de Cristo. Elas também são sinceramente enganadas por uma liderança, né, norte-americana, porque está lá nos Estados Unidos, composta de outras nacionalidades, 8 membros do corpo governante, e outros que já morreram e, segundo as testemunhas de Jeová, foram para o céu. Muito bem. Fico pensando, como é que essa liderança mundial chega à conclusão de que é pecado doar sangue? E aí, a primeira coisa que eu já fico com o pé atrás, e que você que está estudando a Bíblia com as testemunhas de Jeová, você que saiu, né, das TJs por algum motivo, até pensa em voltar, mas você deve pensar, será que o argumento que eles usam em favor da proibição das transfusões de sangue é correto? Pasmem, senhores. Vamos ver. Eles pegam o texto de Gênesis, capítulo 9, versículo 3 em diante. Noé e sua família haviam sido salvos através da arca e da ação de Deus, preservando-os vivos. A arca pousa, eles descem da arca. Até então, tudo indica que eles eram vegetarianos. E aí Deus fala assim, em Gênesis 9, versículo 3 e 4. Tudo quanto se move vive, ou seja, tudo que é animal que se move vive, vos servirá de alimento, bem como a planta verde, eu vos dei de tudo. Mas não comereis a carne com sua alma, ou seja, sua vida, isto é, com seu sangue. Certamente cobrirei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Aliás, cobrarei. E eu o cobrarei de todo animal, como também do homem. Sim, cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. Quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Bom, então, após Deus abençoar a família de Noé, ele dá essa ordem. Não, você pode comer tudo, mas não vai me comer do animal que você matou, a carne com a sua alma, ou seja, o sangue. O que se devia fazer? Você pega, por exemplo, então, de cara, você já percebe que a ordem que Deus dá para Noé diz respeito àquilo que ele mata para comer. E aí você vê a burrice da interpretação do corpo governante. O doador, que dá sangue para salvar a vida de alguém,
Ele não morreu. Ele está vivo, não foi morto. Sabe, você não matou o doador para comer ele, como se fosse um canibal. Você percebe? Aí, os idiotas do corpo governante me publicam nas revistas, nos livros TJs, que os cristãos, nos espetáculos gladiatórios em Roma, quando um soldado cravava no peito a lança e matava o outro, o gladiador, o outro, né, gladiador, aí obrigava-se os cristãos a beber o sangue do soldado, do gladiador morto, ou que agonizava. É óbvio que os cristãos não comiam, não iam lá comer do sangue, ou beber aquele sangue. Por quê? Porque não se bebe, não se come sangue daquilo que está sendo morto. Quer para ser comido ou não até, não é? Por quê? Porque o sangue é símbolo da vida e não deve ser tratado como comida. E principalmente como o ato de comer sangue, como um ato de desrespeito à vida. O sujeito agonizando, morrendo com a lança que fere o peito do gladiador, ele agonizando, o sangue saindo e o cristão sendo obrigado a comer daquele sangue. Claro que não. Ora, isso é óbvio. Que ninguém faria isso. Nenhum cristão participaria disso. Nem eu, que sou a favor das transfusões de sangue. Tá? Então, de primeira análise, a primeira vez que a Bíblia proíbe você comer sangue, está se referindo ao sangue daquilo que você mata para comer. Depois você tem Levítico, capítulo 17, versículo 11. Então, o texto, você vai ver que não está falando de salvar a vida de ninguém. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque a vida da carne, ou a alma da carne, está no sangue. Aqui é uma evidência da revelação divina, porque Deus mostra para o seu povo que, de fato, o sangue circulando, ele é o símbolo da vida mesmo. Tanto que quando você morre, seu coração para de bater, o sangue para de circular, de enviar oxigênio para todo o corpo, para os teus pulmões. Então, encerra-se o processo da vida ali. Por isso, o sangue correndo nas veias é um símbolo da vida, é a alma da carne. Então, não se deve tratar este sangue, o símbolo da vida, como comida. Levítico 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, e eu tenho dado a vós sobre o altar. Ou seja, quando você mata o animal, não vai comer o sangue dele. Por quê? Porque esse sangue vai ser usado lá no altar. Para quê? Para representar o sacrifício de Cristo, ou seja, ele dar o seu sangue para nós, em sentido espiritual. Então, por que é que eu não posso, de forma alguma, ou no caso dos judeus, de forma alguma, eles podiam comer o sangue do animal que eles matam. Embora eles comiam, claro, mas eles tinham que derramar no sangue, no chão o sangue. Por quê? Porque aquele sangue derramado do animal que você mata para comer, em alguns casos ele é usado para ser usado no altar, que prefigurava o sangue de Cristo. Então, não vamos tratar este sangue como comida. Porque seria um desrespeito à vida do animal, desrespeito ao símbolo do sangue e, principalmente, desrespeito ao que Cristo faria por nós. Tudo isso era uma forma didática de Deus remeter
o caso do animal, o sangue do animal, para a obra de Cristo na cruz em nosso favor. E aí o texto mostra o seguinte, olha. Porque é o sangue que faz expiação pela vida. Por isso falei aos israelitas, nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que vive entre vós comerá sangue. Todo israelita ou estrangeiro que vive entre vós, que caçar animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra. Ou seja, não vamos comer o sangue, vamos derramar o sangue. Estou matando este animal para comer. Deus me autorizou a fazer isso. O que eu faço agora? Este sangue, que simboliza a vida do animal, eu vou derramá-lo no chão, cobri-lo com a terra, como símbolo de que eu estou devolvendo a vida que eu tirei para Deus. E por que é que um bando de burros lá dos Estados Unidos me interpreta com isso, que eu não posso usar o sangue para salvar a vida ou tentar salvar a vida de uma pessoa, se eu não estou matando essa pessoa para comê-la? Você percebe? Aí vem o TJ, o bom de Bíblia. O povo que não sabe, e diz assim, não. Por exemplo, o sapateiro de Sorocaba. Né? Sapateiro. Interpretando Bíblia. É a mesma coisa que um teólogo fazer sapato. Né? O sapateiro de Sorocaba disse num áudio, um tal de Pedro Calvache. Veja, não tem nada contra ele ser sapateiro. É que eu acho que sapateiro não interpreta a Bíblia. Sapateiro tem que aprender comigo como interpretar a Bíblia. Assim como eu tenho que aprender com o sapateiro como é que conserta e faz sapato. É só isso. Mas o camarada faz um vídeo ou um áudio dizendo o seguinte, olha só, Atos capítulo 15, versículo 28. Vamos ver se é só comer sangue que é proibido. Só comer mesmo. Vamos lá. Atos 15, 28 e 29 diz: porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas necessárias, que vos abstenhais da carne de animais sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Fareis bem se vos guardardes destas coisas. Fazemos votos de que esteja tudo bem entre vós. Então ele fala assim, tá vendo? Aqui não falou que pareis de comer sangue. Ali falou que vos abstenhais de sangue. Ou seja, como o Espírito Santo de Deus sabia que o diabo, olha o que ele fala, gente. Como o Espírito Santo de Deus sabia que o diabo iria promover essa prática diabólica, de usar o sangue para salvar a vida de alguém, ou coisa parecida que ele fala. Então Deus tornou agora o negócio genérico, em vez dele falar assim, ó, que pareis que não comais sangue, não, que vos abstenhais de sangue, ou seja, em sentido genérico. Qualquer uso do sangue. Onde é que a Bíblia fala isso? Quem é que disse que abstenhais de sangue em sentido genérico? Ora, se eu, quando como a carne de um animal, eu estou comendo sangue, porque ali tem sangue. Você nunca comeu um bifinho que você percebe que tem um pouquinho de sangue ali? Você acha que lá dentro não tem? Você está entendendo? E outra coisa, o texto ainda fala assim, olha, que vos abstenhais da carne de animais sacrificados aos ídolos. Quando, na verdade, um pouco mais à frente, o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, fala, olha, não fica perguntando se essa carne foi sacrificada ao ídolo ou não. Come ela, acabou. Se você achar que deve comer, não tem problema, só não faça os outros tropeçar. Era carne sacrificada a ídolo. Ou seja, você percebe que aqui
se está falando algo aos ouvintes, aos leitores da carta, para evitar problema entre judeus e não judeus, por causa da questão da circuncisão? Tudo bem, se você acha que não deve comer sangue, não me diga que abster-se de sangue está se referindo em sentido geral, ou seja, até para as transfusões de sangue. Por quê? Porque em toda a Bíblia, o que era condenado é tratar o sangue como comida. E transfusão de sangue não é comida. Ah, mas o sangue não alimenta o corpo? Mas o corpo não come o sangue, otário. A gasolina alimenta o carro não come a gasolina. Isso é um sentido científico do verbo alimentar. Entendeu? E pasmem, senhores. Antigamente diziam que transplante de órgãos era canibalismo, não podia. Quando liberaram os transplantes de órgãos, disseram não é canibalismo. Por quê? Porque o órgão transplantado não passou pelo tubo digestivo. Lógico, não é comer. E a transfusão de sangue, meu colega, passa pelo tubo digestivo? Quem é que recebe transfusão de sangue pelo tubo digestivo? Você percebe a grande incoerência disso? Então, quer respeitar a santidade do sangue? Respeite. Use o sangue que tem de um modo que tenha tudo a ver com o significado dele. Qual é o significado do sangue? É muito simples. A internet é símbolo de comunicação. Quer se comunicar? Use a internet. O avião é símbolo de velocidade. Então, quer se locomover com velocidade? Use o avião. O sangue é símbolo de vida. Então, quer salvar uma vida? Use o quê? O sangue. Não é? Então, e não é verdade que já teve gente que morreu por isso? Em nome dessa causa? Não é verdade que já ouvimos pessoas que viveram menos por não poder fazer um tratamento com sangue? Por questão religiosa? Achando que por agir assim, estaria obedecendo ao Deus da Bíblia e se candidatando ao paraíso na Terra? Qual é a grande diferença entre o que Jim Jones fez na cabeça daqueles coitados e o que o corpo governante das Testemunhas de Jeová faz na cabeça dos outros coitados com respeito à transfusão de sangue? Eu não vejo muita diferença. Eu vejo diferença porque de um lado nós temos um psicopata, de outro nós temos um pessoal raso na arte de interpretar a Bíblia, que já mudou 346 vezes de ensino, que já teve a ousadia de dizer que quando uma pessoa recebe o órgão doado por outra pessoa, a pessoa que recebe o órgão pode desenvolver más qualidades que a outra pessoa que doou o órgão tinha. Esses caras merecem crédito ao interpretar que é pecado doar sangue? Então, eu fico com pena das Testemunhas de Jeová. Eu fico com um sentimento de dó muito grande, porque elas são pessoas que acordam de manhã para fazer os afazeres da casa, somente as mulheres, saem para pregar as boas novas deles, as boas novas que dizem o seguinte: olha, se você não for testemunha de Jeová, quando Jesus trouxer o Armagedon, você vai morrer, ser destruído, porque só a nossa religião é a única religião verdadeira. É claro que eles falam isso em doses homeopáticas, né? Porque eles não vão bater na porta sua para falar uma asneira dessa de cara. Tá? Então, eu pergunto. Né? Eu falo, elas são pessoas boas.
São pessoas que têm o temor em relação ao Deus que elas creem. Mas elas são vítimas de uma liderança mundial que interpreta horrorosamente a Bíblia para elas, gente. E aí eu pergunto novamente para você: até que ponto eu tenho que imaginar que o Brasil deva respeitar isso? Não estou pregando contra a liberdade religiosa. Eu me questiono se é liberdade religiosa eu agir assim. Ou seja, eu decido por você, companheiro. Olha, você pode doar sangue, só que você vai ser expulso, você vai ter represálias, certo? E aí eu fico imaginando uma criança de 2 anos que não sabe porcaria nenhuma, que não sabe nem decidir por ela. Aí vem os pais e dizem, ó, não põe sangue no meu filho. Não, mas tem que pôr, é urgente. Não vai pôr. E aí, claro, a gente acaba até orando para aqueles camaradas que inventaram técnicas para salvar a vida, né? Tratamentos alternativos. Claro, a gente acaba até orando, por quê? Porque uma criança não deve morrer por causa dos pais. Por causa de uma decisão errada de interpretação da Bíblia, dos pais. Então, nessas horas, eu falo, Senhor Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia da vida daquela criança que está correndo o risco de morte. Por quê? Porque não pode receber uma transfusão de sangue, porque os pais dela estão dizendo, não ponha sangue meu no meu filho, a mãe diz. Mas o médico fala assim, senhora, mas quando o seu filho estava no seu ventre, vocês dividiam sangue. O sangue que era da senhora ia para ele. Agora, porque ele nasceu, a senhora não pode doar sangue porque simplesmente se dividiram? Já eram um outro ser unidos pelo cordão umbilical. Eram 2 pessoas distintas, unidas pelo cordão umbilical. A senhora o alimentava com o seu sangue. Ou seja, o sangue dele veio do seu. Guardadas as devidas proporções, é claro. Aí vem a brilhante definição do corpo governante. Quando a criança sai da mãe, são pessoas distintas. Antes elas eram unidas pelo cordão umbilical. Agora não pode mais. Onde que a Bíblia ensina isso? Em lugar nenhum. Pasmem, senhores. O Testemunha de Jeová diz, elementos feitos com a série B do sangue, a série secundária do sangue. Frações desse sangue hoje podem ser usadas para salvar a vida de alguém, para fazer remédios anticoagulantes, alguma coisa do tipo assim. Em outras palavras, as TJs podem usar o sangue que vem de outras pessoas por intermédio de remédios feitos com frações de sangue que vieram de outras pessoas. Mas só da série B, né? da série secundária. As partes primárias do sangue não podem. Pergunta que não quer calar. Aonde é que a Bíblia fala isso? Use a série secundária, a primária não. Aonde a Bíblia fala isso? Em lugar nenhum. Não é ensino bíblico isso aí. Você percebe? Aí vem o camarada que diz assim, bom, eu preciso fazer hemodiálise. Aí o corpo governante diz, pode, por quê? Mas se certifique, tá? De que a máquina de fazer hemodiálise é uma continuação, uma extensão das suas veias. Porque se o sangue entrar em contato com o ar, ele saiu
do seu corpo, ele não pode entrar mais. Onde a Bíblia ensina isso? Em lugar nenhum. E pobres coitados, vítimas talvez de traumas religiosos em outras igrejas, chegam até a fazer vídeo na internet. Eu não sei porquê, sabe? Quando eu era evangélico, não via uma privada tão bonita que nem essa que eu estou fazendo cocô agora. Olha, pessoal. Olha que beleza. Não é verdade, bem? É verdade, sim. Não tem privada bonita assim nas nossas igrejas. Olha aqui como é. Entendeu? O camarada, ele começa a admirar coisas que são menos importantes. E passa a fechar os olhos. Concorda. Não é para doar sangue, não pode. Não pode doar sangue. Isso ele já aceita. Ele vai sofrendo uma doutrinação e aí ele questiona. Mas pessoas bem treinadas vão dizer para ele, está errado, a Bíblia fala para não comer sangue. Então, quando a gente fala assim, poxa vida, o que nós podemos fazer então por esse pessoal? A gente tem que clamar às autoridades. Espera um pouco, o que é liberdade religiosa e em prol de que ela serve? Porque se eu uso a minha liberdade religiosa para me prejudicar ou prejudicar o ser humano, eu posso chamar isso de liberdade genuína? Praticando um possível atentado contra a vida? Em alguns casos? E veja, eu não estou falando em nível de Brasil, eu estou falando no mundo inteiro. Eu fico pensando em países onde não tem tratamentos alternativos, como tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em países de primeiro mundo também. Onde a pessoa que precisa de sangue vai ter que fazer o quê? Pegar um avião para vir aqui para o Brasil? Claro que não. Tá? Claro que não. Então, eu não estou analisando o caso só em termos de Brasil. Como eu já disse, graças a Deus que criaram tratamentos alternativos, mas o problema é que isso não está disponível em todos os lugares. E onde não está disponível, o que eu faço? Isso mesmo, meu. Se você morrer, morra fiel a Jeová. Onde é que estava essa merda desse Jeová antes de 1945? Já que é um desrespeito tão grande ao símbolo da vida, salvar a vida de alguém, onde é que esse porra desse Jeová estava? Fala para mim. Que não revelou essa verdade antes. É um Deus sarcástico que olha para baixo e vê os escravos deles, desse deusinho michuruca, safado, sem vergonha. Não é o Jeová da Bíblia que eu estou falando, é o Jeová TJ, que é o corpo governante, no final das contas. É esse falso Deus picareta, safado, sem vergonha, que olha para baixo e fala assim, bom, agora é 1870. O meu servo lá, o Charles Taze Russo, o mensageiro de Malaquias 3:1, que ele vai ficar sabendo disso só depois que ele chegar aqui no céu, porque ele vai achar que ele é outra coisa. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou revelar que é errado tomar sangue só em 1945. Vou fazer meu povo ficar usando sangue porque desde 1822 que a medicina já está usando sangue, sabe? Eu vou permitir que eles pequem contra mim até 1945. Até junho de 1945. Porque em julho de 1945, eu vou dar uma luz neles, para eles não usar mais o sangue. Escuta, você acha que eu sou otário de acreditar numa porcaria do ensino desse? Hã?
Você quer que eu acredite numa babaquice dessa? Então, claro, hoje não existem leis para colocar um pai, por exemplo, que fala assim, não ponha sangue no meu filho. E essa criança morre, não tem lei para pôr esse pai na cadeia. Mas eu sou a favor de que hajam leis para isso. Eu sou a favor que a justiça brasileira considere como crime hediondo um pai falar para o médico, ó, não ponha sangue no meu filho. Não, eu preciso só é urgente. Não, ficar provado que a criança morreu por falta de socorro, né, necessário e eficaz, eu sou a favor de prisão perpétua para um vagabundo que permite que seu filho morra fiel a essa coisa chamada Jeová, que não é Jeová da Bíblia, coisa nenhuma. Entendeu? Isso aí que eu tenho a dizer para você. Daí o meu desabafo. Esse aqui é o vídeo número 1. A semana que vem, eu vou fazer um vídeo onde eu vou destroçar os argumentos TJs em favor da não transfusão de sangue. E começo por refutar o livro Raciocínio, se é que eu posso chamar isso de raciocínio, à base das Escrituras. Eu posso chamar de raciocínio uma crença que fala, não põe sangue no meu filho. Eu posso chamar isso de raciocínio? Mas tudo bem. O livro se chama Raciocínio à base das Escrituras. E eu vou ler ponto por ponto do que esse livro diz e vou fulminar com eles. Mostrar como é que se entende Bíblia. Certo? Para que você não seja vítima dessa seita, se um dia você tiver uma criança ou você mesmo precisar tomar sangue e dizer para o médico, olha, eu sou testemunha de Jeová, não põe sangue em mim. É um direito que eu tenho. Bonito. Tá bom. A lei diz que é mesmo, mas eu sou contra. Eu sou contra isso. E eu apelo para as autoridades brasileiras que cancelem isso. Isso não é liberdade religiosa, coisa nenhuma. Eu devo usar a minha liberdade para abençoar vidas e não para pôr vidas em risco. Certo? Então eu espero que a justiça brasileira um dia, da mesma forma como ela está dando ganhos de causa, criando novas leis, até para proteger a liberdade de quem quer mudar de sexo, tá bom? Beleza? Tá certo. Quer agir assim? Tá bom. Então, vamos ser justos. Como é que nós vamos tratar uma religião que proíbe, não vem que esse testemunho de Jeová não proíbe nada. Cada um toma a sua decisão. Vai tomar no banho, cara. Toma a decisão e depois sofre represálias, pode ser excluído da seita, a família inteira não conversa mais com a pessoa, o cara vai querer o quê? Então, até que ponto eu chamo isso de liberdade religiosa? Eu questiono muito isso. E eu espero que as autoridades brasileiras criem uma lei. Não é permitido proibir o uso de sangue para salvar a vida alheia. Que Deus abençoe nossa nação, que Deus abençoe a nossa fé, que Deus ilumine as mentes das testemunhas de Jeová, porque são boas pessoas. Quero a liberdade religiosa deles, é claro que eu quero. Mas que a mente das testemunhas de Jeová se libertem do satânico, do demoníaco, do endiabrado
do capiroto dos membros do corpo governante. São diabólicos, instrumentos de Satanás na má arte de interpretar a Bíblia. As orientações vêm dos Estados Unidos para as TJs e elas, na maior das boas intenções, gente boa que são, engolem os ensinos do corpo governante, sem poder questionar, diga-se de passagem. Que Deus abençoe as nossas vidas. Até o nosso próximo vídeo.